nós vamos expor neste momento, uma leitura que você que é aqui da igreja, você vai perceber que vai ser uma exposição menos doutrinal e um pouco mais devocional do que o comum aqui na nossa igreja, para a gente encerrar esse tempo do Natal. Bom, muita gente já tinha começado a contar a história de Jesus Cristo naquele tempo. Marcos já tinha contado a mesma história algum tempo antes. Já se divulgava o que tinha acontecido com o nascimento de Jesus, e um dos evangelistas, querendo ajudar um sujeito chamado Teófilo, começa a entrevistar pessoas, recolher informações, começa a buscar dados. Quem sabe ele conseguiu ler um pouco do relato de Marcos, que era anterior, não sabemos ao certo. Mas o fato é que Lucas começa esse evangelho dizendo: olha, muita gente já começou a fazer esse trabalho de arrumar as ideias, os fatos, a história sobre Jesus Cristo, porque as pessoas foram nos transmitindo a informação. Até que ele diz, no versículo 3, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. A tradição nos diz que Teófilo era um cristão, provavelmente gentio, e que tinha necessidade de ter uma instrução melhor. Ele cria, ele já era cristão, mas faltava a ele uma instrução detalhada a respeito dos episódios de Jesus Cristo. Então Lucas, que era versado, era um homem de letras, era um médico, ele tinha talvez mais facilidade do que os outros de fazer pesquisas mais acuradas. Ele escreve um grande tratado, que começa no Evangelho de Lucas e termina no livro de Atos, como se fosse uma grande história, a história de Jesus Cristo e a história da igreja, começo da igreja do Senhor. Então, com isso, Lucas tem um detalhamento histórico, circunstancial, que os outros evangelhos às vezes não têm preocupação de demonstrar. E por isso, ele começa com esses detalhes. Era o dia disso, era o ano daquilo, foi fulano quem ordenou, foi César Augusto, depois Quirino. Ele cita pessoas, ele cita datas, ele cita registros públicos daquela sua época, que são o fruto direto, imediato, das pesquisas que ele fez. Diante disso que nós acabamos de ler, às vezes nós precisamos parar e fazer algumas perguntas ao nosso próprio coração. Por que aquilo que nós acabamos de ler aconteceu naquele momento da história? Por que coisas acontecem comigo e com você num dado momento da nossa história? Por que é que Lucas estava ali? Por que é que César Augusto estava ali? Por que Quirino estava ali? Por que José? Por que Maria? Por que todo mundo dessa história, que é uma história verídica, estava ali naquele momento da história? Se nós sabemos que Deus governa tudo, todas as circunstâncias, nós temos também que prever que Deus havia determinado que essas personagens compusessem a história naquele momento. Por que as coisas aconteceram daquele jeito? Por que você está aqui e por que as coisas acontecem do jeito que tem acontecido com a sua vida? Há uma parte considerável que nós temos que entender, que é do governo direto de Deus, e a outra parte que ele confia a sua própria responsabilidade. E nesse momento é nosso, da natureza humana, simplesmente botar a mão na testa e ficar chorando pelos cantos. Ah, por quê? Oh, por quê? Será que isso não tem a ver com a minha responsabilidade e não apenas com os atos eternos e perfeitos de Deus? Será que aquilo que nós fazemos não está gerando determinados desdobramentos em nossa vida? É mais fácil a gente olhar para o que está do lado de fora de nós e colocar a culpa em terceiros sempre. Será que há algo irônico nas narrativas bíblicas? E aqui em Lucas, será que há alguma ironia? Por exemplo, mas não pode vir nada bom dali.
se referindo a Jesus. Isso é uma ironia, é quase que um deboche. A ironia no texto bíblico, em termos de narrativa, tem um sujeito que fez uma forca de cerca de 20 metros de altura, é uma forca muito alta, gente. Uma forca não precisa ter isso tudo. 4 metros resolve para matar desnucando. 20 metros, e por ironia, o próprio sujeito que mandou fazer, Amã, foi parar naquela forca. Há alguns relatos na Escritura que mostram um certo ponto de ironia e até de quase que de um humor sarcástico, nos mostrando que o mal não vale a pena e que Deus vai dar um jeito de consertar aquelas coisas. Esse trecho aqui de Lucas 2, de 1 a 7, parece conter nas suas entrelinhas várias respostas, ou melhor, perguntas que nos conduzem a respostas, e perguntas que muito provavelmente vão perturbar o nosso coração se a gente as fizer de modo sério e quiser respondê-las também de modo sério. A primeira coisa que eu me pergunto aqui olhando para esse texto é por que tudo isso aconteceu exatamente naquele momento da história. Deus não é o regente de todas as coisas? Você não crê nisso? Deus governa tudo? Deus governa a história? Deus intervém na história? Por que foi no meio do Império Romano? Por que não foi no Império Helênico um pouco antes? Por que não foi nos Aquemênidas um pouco antes ainda? Por que não foi entre os Medo-Persas no século V a.C.? Por que não foi entre os fenícios? Por que Jesus não nasceu no meio dos filisteus, enquanto Davi estava guerreando com eles? Por que exatamente naquele momento da história? Porque se nós olharmos hoje, depois de passados 2000 anos, nós vamos perceber que, não fortuitamente, mas não houve momento melhor na história da humanidade para Jesus nascer do que aquele ali. 1000 anos antes, ou seja, 3000 anos atrás, Israel era o maior reino do entorno do Mediterrâneo. Não havia reino semelhante a Israel. Estamos falando mais ou menos do tempo de Davi. Nações muito maiores, em termos de força política, militar, se levantavam e Israel resistia, e nós conhecemos as histórias. Mas alguma coisa começa a acontecer na história do povo de Israel, e nós sabemos também disso, no decurso da narrativa, que vai embaçando essa história de grandeza que tinha começado com Davi. Salomão ainda expande mais o reino, mas depois nós vemos uma sucessão de altos e baixos, e muito mais baixos do que altos. Mas aquele reino que tinha começado a se consolidar não era suficiente, porque ele era muito concentrado, ele só funcionava ali, naquele pedacinho do Mediterrâneo. Era muito diferente dos tempos de Jesus, em que Roma tinha um império que não era, naquele momento, maior do que outros impérios já haviam alcançado em termos de expansão territorial. Os Medo-Persas tinham sido maiores do que Roma naquele momento da história, mas Roma achava que era dona do mundo. Isso não é privilégio de Roma, porque muitos impérios, muitos ditadores, muitos déspotas já acharam que eram donos do mundo ao longo da história. Todos eles já morreram, todos eles descobriram depois da morte que não eram donos do mundo. E a gente também descobriu que eles não eram donos do mundo. E o recenseamento era para que todo mundo fosse contado, porque Roma tinha uma necessidade de saber quem era quem. Fazer o recenseamento naquele tempo era como registrar o seu CPF. O governo federal sabe, todo mundo que tem CPF, porque nós fizemos o registro do CPF. E o CPF é tão importante que ele está passando agora, já foi aprovado, já está passando agora a ser o único documento que você precisa portar a partir da entrada em vigor dessa lei que já foi aprovada. O recenseamento no Império Romano era para mostrar a grandeza do Império. Todas as pessoas precisavam sair de onde estavam, ir até a sua cidade natal, é como se fosse até o seu cartório de registro, e lá fizessem uma espécie de alistamento. Ele fazia um levantamento documental para comprovar o seu nascimento, seu local e a numeração populacional. E foi aí que Deus resolveu trabalhar. Um império gigante,
com estradas que até hoje são usadas, algumas estradas do Império Romano ainda são usadas para tráfego hoje. Dá para tráfego mesmo, põe carro andando, caminhão, e o negócio está lá direito até hoje. Alguns asfaltos do Rio de Janeiro em 6 meses estão esburacados. Algumas vias, né, como a gente chama, Via Ápia, enfim, algumas estradas romanas até hoje tem caminhão passando em cima e estão lá firmes e fortes. Não vamos nem comentar sobre isso. Mas foi aí que Deus resolveu trabalhar. O Deus encarnado nasceu quando o maior império do mundo existia e dominava o povo de Deus. Nessa altura do campeonato, Roma se destacava não por já ter alcançado a maior extensão, mas era o maior império sabidamente existente no mundo e que tinha uma organização geopolítica tal que era quase inexpugnável. O Império Romano estava ali e nesse contexto o Deus encarnado nasce. Sendo que esse império dominava o povo de Deus. O Deus encarnado nasce dentro de um império que dominava o seu próprio povo. Deus nasce entre nós, na figura do Deus Filho encarnado, já nasce como servo, porque todos os hebreus do primeiro século eram servos do Império Romano. Vejam bem, Deus resolve nascer entre nós para nos servir como Deus, mas já nasce com o status de servo neste mundo, porque ele já nasce como alguém que é suzerano dentro de um povo que devia tributação ao Império Romano. César Augusto achava que era Deus e que o trono dele era o trono do próprio Deus. Ele próprio se arvorava a ser um imperador divino. Não foi o único. Os imperadores romanos tinham essa mania esquisita de acharem que eram Deus. Aliás, algumas pessoas até hoje acham que são Deus, né? É só dar um pouquinho de poder que você descobre quem acha que é Deus. César Augusto tinha um representante à altura, porque ele era do Império Romano. Aquela área ali do entorno do Mediterrâneo, onde estava o antigo Estado de Israel, que não existia naquela altura do campeonato, o povo de Israel estava concentrado em parte ali. Mas aquilo ali era uma grande região que os romanos chamavam de Palestina, simplesmente. Que não era esse nome, era um nome latino que depois gerou o nome Palestina. Ali dentro havia um rei suzerano, que se chamava Quirino. Quirino estava à altura de César Augusto, porque Quirino também achava que era Deus. Então vejam bem, tinha o Deus número 1, o Deus número 2, aquele território sob dominação estrangeira. Jesus nasce, o Rei do Universo, encarnado, nasce entre nós, sendo servo de Quirino e servo de César Augusto, enquanto ser humano, enquanto nascido naquele lugar, não enquanto Deus. E dentro daquilo ali, havia uma liderança mais regional, que não batia no peito dizendo que era Deus, mas eu acho que ele tinha a impressão que era Herodes. Então, olha só, César Augusto, Quirino, Herodes, e ali dentro nasce Jesus Cristo. É disso que Lucas está falando aqui. E era tanto chefe, era tanto Deus, que a ordem explícita era: cada um saia do seu lugar, vai até onde você nasceu, e ali você faça o seu alistamento de registro, para que nós, que somos do Império Romano, saibamos de onde você veio e para onde você vai. Queremos saber quantos são, porque afinal de contas somos deuses e a gente quer saber sobre quantos a gente manda, sobre quantos a gente governa. Não parecia haver sentido, como não parece haver sentido quando a gente pergunta por que naquele momento e por que agora coisas acontecem conosco. A única coisa que nós sabemos, com certeza, da Escritura é que Deus governa todas as coisas e Ele opera na história. E Deus resolveu fazer daquela maneira. Deus sempre reina, Deus sempre governa, mesmo quando não temos noção clara disso. E às vezes a gente passa pela vida e parece que nós nos esquecemos que Deus
governa o nosso coração. Parece que Deus não governa as coisas porque as coisas não estão bem. Mas Deus continua governando todas as coisas. Eu não sei se algumas pessoas entraram aqui hoje com seu coração abatido por coisas acontecendo. Não sei, eu não sei mesmo se alguém entrou aqui hoje desempregado. Eu não sei se alguém entrou hoje aqui desesperançado, com enfermidades, família à beira de uma ruptura, filhos, pais. Eu não sei. Mas uma coisa eu posso dizer para todas as pessoas, sem sombra de dúvida alguma: Deus governa todas as coisas e Ele sabe por que, naquele momento, nós estamos enfrentando aquilo que nós enfrentamos, sendo que o resultado das ações de Deus sempre será favorável ao seu povo, como foi naquele tempo. Por que ali? Porque naquele lugar do mundo, se a gente ler depois Miqueias 5:2, nós vamos ver que fala profeticamente que o Messias nasceria lá em Belém. Mas como resolver esse dilema se eles estavam lá na Galileia, lá em Nazaré? Aí Deus também arruma tudo, porque quando o império ordenou o recenseamento, cada um tinha que ir para a sua cidade natal. E aqui Deus usou o império, o homem achando que é Deus, definindo leis e dizendo: vocês têm que ir até a sua cidade natal. Deus usando agora o império, as leis do homem, a seu próprio favor. Porque não há nenhum tipo de registro romano de que as pessoas devessem ir às suas cidades no tempo de recenseamento. O único que se tem notícia é exatamente esse, quando Jesus nasceu. E exatamente porque José e Maria tinham ido fazer o seu alistamento na cidade natal de José, porque ele era da linhagem de Davi, portanto ele tinha que ir até Belém. Lá Jesus nasceu. Se o império não tivesse dado a ordem, vão até a cidade de origem de vocês, talvez Jesus tivesse nascido em outro lugar. Aqui, Deus está usando a lei do homem para favorecer a sua própria vontade, que é perfeita. E mais uma profecia se cumpre. A profecia de Miqueias 5:2, quando Jesus nasce na cidade de Belém. Por alguma razão, somente nesse recenseamento é que houve essa ordem explícita por parte do Império Romano. Muitas vezes, gente, nós esperneamos, muitas vezes nós dizemos a Deus que queremos que Ele nos tire do lugar em que nós estamos. Muitas vezes nós estamos tão abafados pelas circunstâncias que nós queremos jogar a toalha e pedimos a Deus para nos fazer ir para outra circunstância, para outro lugar, para outra ordem, para outra natureza, para outro trabalho, para outro qualquer coisa que naquele momento esteja nos perturbando. Mas o dilema não é estar aqui ou estar lá. O dilema é: onde é que Deus quer que eu esteja? Como a gente às vezes costuma dizer, o melhor lugar para estar não é onde eu prefiro estar. O melhor lugar para estar é onde Deus quer que eu esteja. Porque enquanto estivermos no lugar que Deus não quer que nós estejamos, nós estaremos fora da vontade de Deus. Isso é simples. Cada vez que nós estamos a fazer coisas que Deus não quer que nós façamos, nós estamos fora do centro da vontade de Deus. Assim como também o lugar. Por que foi lá? Por que foi ali? Porque ali é onde a vontade de Deus se manifestava sobre o seu povo. O Império Chinês, naquela época, há 2000 anos atrás, era extremamente mais desenvolvido do que os impérios, do que as nações do entorno do Mediterrâneo. O Império Chinês era muito mais desenvolvido naquela ocasião do que Roma. Por que Jesus não nasceu chinês? Por que ele foi nascer ali no Mediterrâneo? Porque Deus quis.
Havia uma promessa, o povo de Deus estava centrado ali e Deus fez com que confluíssem os tempos e os lugares. Não é pelo que nós imaginávamos. Tudo bem que naquele tempo o pessoal daqui quase não sabia nada lá do Extremo Oriente. Mas eu estou falando porque hoje nós sabemos que havia um império já bem desenvolvido lá no Extremo Oriente, com dinastias milenares. Deus é soberano. O tempo e o lugar pertencem a Ele. E Ele governa todas as coisas. Às vezes o melhor que a gente tem que fazer é simplesmente descansar enquanto Deus nos guia para o centro da vontade dEle. Por que daquele jeito? Por que naquele momento? Por que ali? Por que daquele jeito? Porque a maneira do nascimento de Jesus é surpreendente. Quando chegaram a Belém, simplesmente não tinha mais lugar. No versículo 6, e aconteceu que estando eles ali, ou seja, chegaram lá a Belém, chegou o tempo de ela ter a criança, então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Algumas pessoas que eu estou vendo aqui têm crianças recém-nascidas, aí você fica lembrando quando seu filho nasceu, sua correria para ir para uma maternidade, um enxoval pronto em casa, contratando profissionais, 50 profissionais para ajudarem você. Afinal de contas, você nunca tinha tido filho, precisava se cercar no maior número possível de facilidades. Aí você imagina, há 2000 e poucos anos atrás, uma mulher grávida sentada no lombo de um bicho, andando pela estrada, dias, aí chega a Belém. Quando chega, o seu marido sai correndo de um lugar para o outro, não tem lugar para ficar. E ela diz assim, está doendo, está começando a dar sinal de que vai nascer. Opa, desceu água, vai nascer o bebê e não tem para onde ir. E alguém diz, acabou o lugar, não tem mais lugar nenhum, porque o império mandou todo mundo para cá. Belém é uma cidade maiorzinha, então encheu, não tem mais lugar. Espera aí, tem um lugarzinho ali onde a gente deixa os animais protegidos das intempéries. Naquele tempo era muito comum você ter as casas um pouco mais suspensas, até hoje na roça isso existe, viu? E ali embaixo você tem uma vaca, uma cabra, meia dúzia de galinha, que são os animais da subsistência daquela família. Devia ser algo parecido assim. Pega o coxo da comida dos animais, forra um paninho e põe o bebê ali em cima. Foi isso que aconteceu aqui, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O nascimento de Jesus é surpreendente, mas o final da história é que Jesus nasceu. Naquele momento, naquele lugar e desse jeito, Jesus nasceu. A janela do coração de Deus estava aberta sobre a nossa raça. De maneira simples, de maneira direta, Deus estava agora falando. Nada de extraordinário, não havia tapete vermelho. Nosso tapete vermelho, surradinho aqui da igreja, é muito mais luxuoso do que Jesus teve quando ele nasceu. A sua casa, por simples que seja, tem muito mais coisa e tem muito mais condições de receber um bebê do que quando Jesus nasceu. Só que aquilo foi simples, mas foi maravilhoso ao mesmo tempo. Hoje de manhã eu e a Roberto estávamos vendo lá um bônus do The Chosen. Vocês conhecem The Chosen? Merchan, eu ganho uma comissão do The Chosen. E a gente estava vendo um bônus, eu acho que é no final da temporada 1. Isso, aí eu já dei a dica, né? Tem um bônus no final da temporada 1 e depois no final da temporada 2 tem outro bônus. E é interessante que os pastores estavam lá no campo, cuidando das ovelhas, e de repente mostra aquela luz, a cena dos pastores entendendo que Jesus tinha nascido e aquela correria, um deles usando uma muleta. É claro que isso é uma liberdade artística que os produtores tiveram, um deles correndo com dificuldade para irem até onde a luz tinha parado, a estrela tinha parado. Nós cantamos isso aqui hoje. E o espanto daqueles homens quando entram num lugar com animais, uma vaca, tinha um bicho lá, um bebezinho ainda não muito bem limpo, no colo de Maria, e José assustado tentando meio que parar aqueles homens entrando assim do nada naquele lugar. Aí ele sossega e ele reconhece um daqueles homens,
existe uma interação. E ali não falam isso, mas nós sabemos que, glória a Deus, nas alturas, paz entre os homens estava aberto e nunca mais se fechou. Isso reflete o caráter de Deus, o caráter de um Deus que não encolhe a mão, que favorece os seus filhos, o seu povo. Nós sabemos que ele veio para o que era seu, não foi reconhecido, não foi aceito. E a partir dali, todos nós tivemos o anúncio do Evangelho. Esse mesmo Deus que faz tudo isso, ele nos atrai de modo maravilhoso. Como aqueles homens foram atraídos pela luz da estrela, como um tempo depois, a imagem do presépio, tem 3 magos ali, né? Os reis magos, né? Que a Bíblia não diz nem que eram reis, nem que eram 3, só diz que vieram uns magos do Oriente, mas a cena do presépio não tem na Bíblia os magos vieram depois, em outra história, mas eles também foram atraídos por algo transcendente da parte de Deus, eles entenderam os sinais, e fazendo seus estudos eles vieram e também descobriram onde estava o menino. E nós voltamos no tempo e nos lembramos que a nossa raça se rebela contra Deus, trocando a companhia de um Deus santo e perfeito por uma mordida num fruto qualquer, uma raça que passa a adorar a si mesmo, uma raça que se olha no espelho e acha que é Deus, como César Augusto, como Quirino, como Herodes, e como tanta gente comum que não tem nenhum título de imperador ou de rei, mas que se olha no espelho e acha que é Deus de si mesmo. Tem um autor nórdico chamado, esqueci o nome dele agora, mas a obra dele, eu lembro o nome, é Peer Gynt, o imperador de si mesmo. Se alguém lembrar o nome do autor aí, me fala depois, esqueci o nome dele. Peer Gynt, o imperador de si mesmo, que é uma ode à humanização absoluta do ser humano que se desconecta de um Deus criador e que acha que ele é total e completamente autônomo em todos os seus gestos, em tudo que ele fizer. A lei que ele segue é a lei do seu próprio coração. Não quer mais saber da lei de Deus. É isso que está lá em Romanos capítulo 1. Alguém que abre mão da condução de Deus e se aplica como Deus de si mesmo, a tal ponto que ao adorar-se a si próprio, projeta nas coisas mais bizarras a sua própria idolatria do coração. Alguns de nós tornam-se adoradores da teologia, você sabia? Tem gente que vai galgando a tal ponto que Deus fica de lado e a teologia assume o lugar de Deus. A igreja local, muitas vezes, torna-se o ídolo de muitas pessoas. E com isso eu quero dizer que coisas boas podem estar no lugar errado na nossa vida. Que se há coisa boa é teologia, se há coisa boa é a nossa igreja, se há coisa boa é a nossa família, mas essas coisas no lugar errado no nosso coração tornam-se nefastas, porque tornam-se ídolos para cada um de nós. E a gente fica olhando para Quirino e para César Augusto e diz, como é que o sujeito desse pode achar que é Deus? E nós, muitas vezes, não nos achamos deuses? E essa raça que tinha abandonado Deus, trocado Deus por um bocado de uma fruta, tinha abandonado a certeza da glória de Deus por sonhos que evaporavam na sua humanidade, mesmo assim, Deus disse, olha, vai ter uma mordida no calcanhar, mas depois a pisada na cabeça da serpente vai mudar o rumo dessa história. Deus não nos abandonou, mas Ele preparou o seu próprio Filho e enviou para que, morrendo em nosso lugar, fosse refeita a conexão entre nós, pecadores, que abandonamos Deus, tornando-nos fora do projeto inicial de Deus, e um Deus que é absoluta e totalmente santo, que não tolera o pecado, mas que por Jesus Cristo nos santifica, ao nos salvar dos nossos próprios pecados. Nós vemos um Deus que se humilha em seu Filho, o Rei do Universo nasce como servo de uma tríade, Herodes, Quirino e César Augusto. Se ele saísse do domínio de Herodes, ele caía no domínio de Quirino. Se saísse dali, ele caía no domínio de César Augusto. Que situação!
A que ponto se humilha o nosso Senhor para nos salvar? O que é que nós temos feito em resposta? Meus irmãos, vamos ser honestos. Qual tem sido a nossa resposta a esse Deus Santo? Deus pagou tudo por nós, suportou todas as coisas por nós, fez tudo por nós e não nos pediu nada além de um coração contrito, além de um espírito que se rendesse ao Senhor. E Ele foi tão maravilhoso que, sabendo da nossa incapacidade de darmos essas respostas, Ele nos chama de modo tão eficaz que nós nos rendemos a Ele. Mas uma vez rendidos, nós temos sido suficientemente gratos a Ele? Temos dado resposta favorável ao nosso Deus? São perguntas para nos fazermos na despedida do tempo do Natal. Agora, por que tudo isso aconteceu? Essa é a última pergunta que eu faço ao texto. As ações de Deus nesse episódio do nascimento de Jesus são muito intensas. Ele utiliza métodos estranhos, como eu já falei, um império, não tinha nada a ver com ele. O império pagão, a força do império pagão, a política do império pagão e até o desenvolvimento tecnológico do império pagão. Deus aproveita tudo. É como se Deus tivesse resolvido escrever seu decreto eterno sobre a tortuosidade da mente humana. E ali ele carimba o que tem que acontecer. Mas não é isso que acontece também quando parece que a nossa história não está sob o controle de Deus? E aí, voltando lá para trás, quando eu falei, é possível que pessoas tenham entrado aqui dessa ou daquela maneira, não é a impressão que nós temos que Deus se esqueceu de nós? E nessa hora, eu falei que hoje não ia ser muito doutrinal, mas é só para lembrar vocês, para não perder o costume. Nessa hora, parece que nós abandonamos o nosso conceito, o nosso preceito teísta e nos transformamos em deístas que veem um Deus etéreo, longe, distante, que não intervém, não age, não mexe, não governa. É um Deus de braços cruzados que não tem nenhuma relação conosco. Eu não sei nem para que a gente ora. Se Ele não vai fazer nada, para que a gente ora? Não dá a impressão que é isso, muitas vezes? Mesmo assim, Deus continua nos dizendo, como Ele diz lá em Gênesis 28, 15, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. E quando é que Ele nos diz isso? Quando é que Ele diz que está conosco? Muitas vezes, e aí recuperando algumas coisas que eu falei antes, muitas vezes é quando os médicos dizem, olha, isso não tem jeito não. E quantas vezes a gente se depara com pessoas, a gente recebe pedidos de oração, de pessoas que infelizmente naquele momento já foram desenganadas. Olha, talvez daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você vai morrer, arruma as suas coisas. Tá? Pela ciência você vai morrer, não tem jeito. É nessa hora que a gente escuta Deus falando, como lá em Gênesis 28, sabe, eu estou contigo, eu te guardarei, eu não te desampararei. Talvez é quando alguém diz, no meio de uma relação, olha, eu estou indo embora porque eu não te amo mais. Você deve conhecer pessoas que já passaram por isso. Nessa hora que Deus continua dizendo, olha, eu estou contigo, eu te guardarei, eu não te desampararei. Talvez seja aquela pessoa que já esteja dizendo a respeito do seu próprio filho, não tem mais jeito, ele não sai mais das drogas. E a resposta de Deus é a mesma. Gênesis 28. Talvez seja aquela questão do desemprego, da dívida. E a resposta de Deus continua sendo, eu estou contigo, eu te guardarei, eu não te desampararei. É o Deus que governa todas as coisas. É um Deus que, fazendo-se servo, é rei. Todos os reinos passaram, o dele não. Sabe onde está César Augusto hoje? Quirino, Herodes, numa tumba. E o rei que nasceu sendo servo naquele momento não está em nenhuma sepultura, porque a morte não o venceu. Sabe onde está Hitler hoje? Levaram a cabeça dele lá para a União Soviética na época.
explodido num bunker. Aí acharam um crânio lá, dizem que é dele, levaram lá para a antiga União Soviética. Está lá guardado, tesouro da guerra. Sabe onde está Mussolini, depois de ter sido executado publicamente? Numa sepultura. Sabe Saddam Hussein, que aterrorizou ali o Oriente Médio? Está numa cova, depois de ter sido enforcado publicamente. Quem mais? Todos. Todos os que achavam que eram deuses estão mortos, enterrados. E aqueles que estão vivos e que acham que são deuses, vão morrer e vão ser enterrados. Jesus morreu, mas ressuscitou. Está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, inclusive aqueles sobre os quais eu falei. E a ironia está aí. A bênção e a promessa de Deus parecem sufocadas, parecem negadas pelas circunstâncias, mas os planos de Deus jamais serão frustrados. E o seu poder será sempre manifestado na nossa fraqueza, como o próprio São Paulo diz, quando ele escreve dessa maneira: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. O importante não é nós respondermos diretamente às perguntas: por que naquele momento? Por que naquele lugar? Por que daquele jeito? Por que tudo isso? Essas coisas nos ajudam a apontar para Jesus Cristo. Mas há duas perguntas que nós precisamos fazer. Uma é: por que Jesus resolveu me chamar para ser seu filho? E você não vai encontrar resposta tão fácil assim, nem na Bíblia. Mas você vai ler na Bíblia, Efésios 1, que Deus quis que algumas pessoas fossem seus filhos e providenciou Jesus Cristo para isso. A segunda pergunta é a oposta a essa primeira: por que Jesus Cristo ainda não reina no meu coração? E essa pergunta precisa ser respondida por crentes e não crentes, porque é possível que sejamos crentes e que ainda lutemos contra o governo de Cristo em nosso coração. Nesse caso, o Senhor mesmo quebra isso, mas não é bom que a gente entre na disciplina do Senhor, não é agradável, não é melhor a gente se consertar antes. E o segundo caso é de pessoas que não têm a convicção da salvação em Jesus Cristo. Essas pessoas estão sendo chamadas. Eu não sei quem o Senhor vai salvar, mas a pregação da igreja é a mesma. Ainda é tempo aceitável. E essas duas perguntas são feitas ao nosso coração. Que o Salvador, cujo nascimento se deu daquela maneira como Lucas registrou, nascido de um modo improvável, nascido de modo espantoso, nasça hoje no coração de quem não o tem e que seja renovado no coração de quem já o tem. Esta é uma noite aceitável, é noite de salvação, é noite de conserto, é noite de encontro com o Senhor. E a gente não deve desperdiçar, porque o Senhor está aqui. O Senhor está em todo lugar em que a palavra dele é aberta e exposta, tendo o Senhor como centro de todas as coisas. Qual é a sua resposta? Eu perguntei duas coisas. Qual é a sua resposta? E se você é filho de Deus, você deve ter a resposta certa. Se você não é, a sua resposta é: eu quero ser filho de Deus. Aí é entre você e ele. O Senhor Jesus nasceu, o menino nos foi entregue. O nosso papel é aproveitar, porque o menino não é mais menino. Ele cresceu, ele morreu, cumpriu o seu ministério e hoje, assumindo toda a autoridade sobre a criação e tendo todo o poder em suas mãos, ele governa sobre todas as coisas. Reis e reinos vão precisar se curvar até o final do tempo. Todo joelho deverá reconhecer que ele é Deus, que ele é rei, inclusive nós. Amém? Se você tem algumas daquelas questões, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Essa é a hora que nós vamos inclinar a nossa fronte e que nós vamos considerar que Deus está aqui e que Ele pode responder às suas dúvidas, seus anseios e os seus porquês. Curve a sua fronte, por favor.